Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C-I-S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procurem como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje tem Marvel aqui no podcast. É Thunderbolts. Lena, being a hero, there is no higher calling. Your sister understood something about that. I should have come back for you. No. That's just a fairy tale. I was in high school when the Avengers came. Kind of strange that it's all over now. No one's coming to save the day. I think we are. We can be the ones that are coming. But you have the wrong people. We have all done bad things. Look, I've been where you are. The past doesn't go away. So you can either live with it forever, or you can do something about it. I am a void. Look what you unleashed. You can't outrun the emptiness. We can't do this. No one here is a hero. We all have things that we regret. But I have so many. Lena, when I look at you, I don't see your mistakes. That's why we need each other. We can't stop him alone. Deve ter uns 10 filmes da Marvel aí já lançados que a gente fala a mesma coisa. A Marvel tá numa fase ruim, a Marvel não é mais a mesma, a Marvel não consegue atingir as bilheterias de outrora e a Marvel não faz mais filmes bons, tudo tem flopado, os filmes são ruins, blá 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 blá. Eu fui até pedir pro nosso querido ChatGPT para me mostrar quais eram os últimos 10 filmes da Marvel, pra gente fazer uma análise aqui rápida e ver se o buraco é embaixo como a gente imagina. Bom, dos 10 ele me deu o Thunderbolts como o primeiro, então vamos contar 9 pra baixo, vai. Capitão América Admirável Mundo Novo foi lançado em 14 de fevereiro deste ano. Flop. Deadpool e Wolverine foi lançado em 26 de julho de 2024. Foi um sucesso. As Marvels, lançado em 9 de novembro de 2023. Flop. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, lançado em 17 de fevereiro de 2023. Flop. Guardiões da Galáxia Volume 3, lançado em 5 de maio de 2023. Foi um sucesso. Thor, Amor e Trovão,
lançado em 8 de julho de 2022. Flop. Pantera Negra Wakanda para Sempre, lançado em 11 de novembro de 2022. Sucessinho. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, lançado em 17 de dezembro de 2021. Sucessão. Eternos, lançado em 5 de novembro de 2021. Flop. Pode ser que tenha algum filme aqui no meio que eu não tô me lembrando, mas enfim, acho que é isso. Se a gente contar então essa lista de 10 filmes, ou 9, excetuando o Thunderbolts, que é o primeiro da lista, dá pra dizer sim que temos mais flops do que sucesso. Eu não tô aqui contando o sucesso de bilheteria, porque mesmo esses que eu falei que são flop, eles tiveram aí um sucesso de bilheteria, renderam 300, 400, 500 milhões de dólares, com exceção de as Marvels, que eu acho que é o filme que menos rendeu em todos esses da lista aqui. Mas enfim, as Marvels ou Eternos, tem que pegar essa lista aí das bilheterias atualizadas, mas não vem ao caso. Eu tô falando de filmes de qualidade. A gente não tem aqui... A verdade é que desde que Vingadores Ultimato elevou o patamar, botou o sarrafo lá em cima, a gente sempre espera alguma coisa com o sarrafo lá em cima. É verdade também que é difícil atingir aquele sarrafo. Vingadores Ultimato foi mais do que um filme, foi um acontecimento como a gente nunca tinha visto. Bom, como a gente nunca tinha visto, não. Como a Marvel planejava ser, ela sempre planejou que aquela história culminasse em Vingadores Ultimato, e sim, nós tivemos um grande acontecimento cinematográfico, com bilheterias e as pessoas indo várias vezes e realmente se emocionando com aquele filme. De lá pra cá, então, ela tem flopado, ela tem mais flops do que sucessos e tem tentado reencontrar um caminho, tem tentado achar o seu caminho e não tem tido muito sucesso. Verdade que teve também, olha eu arrumando desculpas aqui pra Marvel, verdade que teve também um bando de problemas aí nesse meio tempo. Então filmes como Blade foram arquivados, ou pelo menos até a Segunda Ordem. A gente teve o grande vilão dessa nova fase da Marvel sendo substituído, vocês sabem da história, o Kang, interpretado pelo Jonathan Majors, ele precisou ser jogado para escanteio, cogitou-se até em um determinado momento substituir o ator por conta de todos os problemas da vida pessoal do Jonathan Majors, que é um ator que está até tentando uma volta ao cinema, mas é muito difícil, ele jamais vai conseguir algo tão grande como interpretar um vilão numa nova fase da Marvel. Tiveram que substituir e agora sim a gente tem anunciados já os novos Vingadores, com a volta de Robert Downey Jr., com todo o elenco da Marvel, vem aí o Quarteto Fantástico. Mas isso nos coloca aqui em Thunderbolts. Por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo? É para mostrar para vocês que quando o sarrafo tá lá embaixo, e eu mostrei aqui, através dos flops, que o sarrafo ficou lá embaixo, quando o sarrafo tá lá embaixo, vamos colocar aqui numa escala de 0 a 10. O sarrafo da Marvel tá ali no 2. Então quando você tem um filme sarrafo 4, que eleva o sarrafo um pouquinho ali pro 4 em 10, você até acha bom. Você até percebe que, opa, pode ser que o caminho seja esse, pode ser que eles tenham encontrado o seu caminho. Agora, é um filme sarrafo 4 numa escala de 10. Isso significa, então, que o filme é um grande filme? Longe disso. Mas comparado com o que a gente viu antes, é sim um bom filme. Mas Thunderbolts é um pouco além disso, como eu vou contar aqui pra vocês. O que é Thunderbolts? Do que se trata Thunderbolts? Thunderbolts é um grupo de anti-heróis que a gente viu ao longo de alguns filmes e séries da Marvel. E até, se você quiser saber, eu procurei aqui, porque eu não me lembrava de cabeça em todos, para você saber quem são os Thunderbolts e entender muito bem a história deles, você tem que ter assistido a alguns filmes e séries. Eu vou excetuar aqui a história do Bucky Barnes, que é o nosso querido Soldado Invernal, porque isso você já sabe, ele tá em toda a primeira fase da Marvel. Mas
para entender a história da Yelena Belova, que é a Florence Pugh, você tem que ter visto Viúva Negra, você tem que ter visto Gavião Arqueiro, para entender quem é a Valentina Allegra de Fontaine, a personagem da Julia Louis-Dreyfus, que é uma espécie de líder agora nesse filme. Ela é a diretora da CIA e é uma espécie de líder desse grupo Thunderbolts, é ela quem comanda as missões deles. Você tem que ter visto o Pantera Negra, o Wakanda pra Sempre, que foi onde ela ressurgiu. E aí, na sequência, Homem-Formiga e a Vespa teve a aparição da Fantasma. O Falcão e o Soldado Invernal teve a aparição do John Walker, que seria o novo Capitão América, mas acabou não sendo. E também no filme anterior, o Capitão América Admirável Mundo Novo, que é praticamente um prólogo para esse Thunderbolts. Então sim, se você pergunta aí, eu preciso ter assistido outros filmes para poder assistir esse filme da Marvel? Sim, é bom você ter assistido a todos esses que eu falei para você entender o que está acontecendo. Mas então, voltando ao filme, do que se trata Thunderbolts? Então é esse grupo de anti-heróis comandado, já falei, pela Valentina. Comandado de que forma? Eles são anti-heróis que realizam missões extracurriculares para a Valentina / governo americano. E eles são mercenários, eles são anti-heróis, pessoas renegadas a segundo plano, ali na hierarquia dos heróis, que acabam realizando pequenas missões como mercenários mesmo. E a gente vê isso bem nítido no início do filme, que principalmente em função da Yelena, que é a protagonista do filme, eu vou chegar nisso já já, ela é colocada em uma missão, em 2 missões, até que ela é colocada em uma missão para destruir determinadas provas ali, não vou entrar muito em detalhes aqui, e acaba encontrando os seus companheiros de Thunderbolts. E no final das contas eles precisam ali entrar num acordo entre eles. Eles foram colocados todos ali para poder uns destruírem aos outros, mas eles acabam entrando num acordo ali de sobrevivência e vão escapar daquele lugar juntos, e aí sim o grupo Thunderbolts fica formado. Eu não vou entrar aqui em detalhe de como eles escolhem o nome Thunderbolts, porque é até bem divertido. Eu quero que vocês vejam isso, é até uma piada muito boa. Mas enfim, a partir daí então, eles criam esse grupo com a ajuda do Bucky Barnes, do Soldado Invernal, que é um deputado norte-americano àquele momento, para poder combater um inimigo em comum, que é um super soldado criado pela Valentina através de testes em laboratório, e esse super soldado é o Sentinela. Ele tem poderes comparáveis, como dito no filme, a todos os Vingadores juntos, então vocês podem imaginar o tipo de poder que esse cara concentra. E é um personagem interessantíssimo, é um personagem cheio de questões com o seu passado, e ele acaba se conectando muito nesse primeiro momento com a personagem da Florence Pugh, que é a Yelena, agora a nova Viúva Negra, e eles se conectam de tal forma porque os dois têm questões com seu passado. Os dois estão, principalmente a Yelena, mas ele também, estão buscando o seu lugar no mundo. E esse é o ponto que eu queria chegar aqui em Thunderbolts. Por que esse filme me agradou mais do que os outros da Marvel? Todos os outros personagens de Thunderbolts também têm questões com seu passado que vão sendo desencadeadas a partir de um contato com esse personagem, que é o Bob, vivido pelo Lewis Pullman, que no final das contas acaba se transformando no Sentinela. Mas o filme é todo focado na personagem Yelena, na Viúva Negra. Vamos chamar ela de Yelena. Não se enganem, o filme Thunderbolts é um filme dela, é da Yelena. Quase que os outros personagens todos são coadjuvantes orbitando em torno dela. Na verdade, se você pegar o cartaz do filme, você já vai ver isso. Ela tá em primeiro plano, no centro, um pouco maior do que todos os outros, então já dá para perceber que ela vai ser a líder daquilo, ela vai protagonizar as histórias e não poderia ser diferente. A Yelena, em que pese o fato de vários desses filmes anteriores que ela apareceu não terem sido lá grandes filmes, como eu mostrei aqui nessa lista para vocês, a Yelena tem um arco muito consistente. A Yelena é uma personagem que tem questões com seu passado, tem questão
inclusive com seu pai, que é o Alexei, vivido pelo David Harbour. Ela tem essa questão com ele, tem uma cena, inclusive, que ela reencontra com ele, e eles conversam sobre a questão do passado, sobre, inclusive, a irmã dela, que era a Viúva Negra, né, a personagem da Scarlett Johansson. Eles conversam sobre isso, mas então, o filme todo é a Yelena buscando seu lugar no mundo. E, de certa forma, ela, como líder dos Thunderbolts, vem bem a calhar, porque os Thunderbolts estão também buscando o seu lugar no mundo. Não só aqueles personagens, aqueles heróis estão buscando se encaixar. Será que eles são heróis mesmo? Mas eles têm superpoderes? Eles não têm superpoderes? Será que eles podem ser heróis dessa forma? Eles estão sim procurando, então, este lugar no mundo, porque todos eles estão meio perdidos até dentro de si. Esse é o ponto de Thunderbolts. São personagens outsiders, personagens que estão em segundo plano, mas não só na hierarquia dos heróis, é na vida. A Yelena é uma personagem que tem questão com o pai, questão com a irmã, questão com o passado, questão com o presente e questão com o futuro. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe onde ela está, ela não sabe onde ela se encaixa, e os Thunderbolts, essa missão em específica que acaba levando ela a constituir esse grupo Thunderbolts, a coloca no centro de uma situação que, ao mesmo tempo em que ela tem que combater um inimigo, que é o Sentinela, ela também tem que combater os seus próprios inimigos, os seus próprios medos, as suas próprias questões. Essa é a grande diferença de Thunderbolts em relação a outros filmes da Marvel. Para mim é um filme com alma. É um filme com alma, com personagens que têm alma, ao contrário, por exemplo, dessa lista que eu falei aqui pra vocês. Se vocês pegarem o Capitão América, o filme anterior, são personagens muito sem alma, que não tem uma história pra contar. Tudo bem, todos eles têm, eu sei que todos os personagens, o próprio Capitão América, o Sam Wilson, tem uma história, um arco pra ser contado, mas ali naquele filme, eles estavam simplesmente em função da ação. Eles não tinham questões dentro de si para poderem ser resolvidas. E aqui eu consegui ver essas questões. Eu acho que a Marvel deu um passinho à frente ao colocar questões, principalmente para a personagem Yelena, mas também para os outros Thunderbolts, e questões que podem ser comuns a cada um de nós. Questões que deixam os heróis um pouco menos sobre-humanos, um pouco menos super. Eles não são super-heróis, eles são pessoas como nós. Então a Yelena, em que pese todo o momento em que ela está, todo o poder que ela tem, todos os seus skills para realizar essas missões e tomar porrada e dar porrada, e ela é super bem treinada, como a gente já viu no arco dela, em que pese tudo isso, ela é um ser humano. Ela se aproxima de nós todos em muitos momentos. Quem aqui nunca teve uma questão com o passado, uma questão com o pai? Quem aqui nunca pensou em como se colocar no mundo, como se colocar perante o mundo, como se encaixar no mundo moderno, nesse mundo que a gente vive? Por isso esse filme acabou falando um pouco a mais pra mim do que os filmes apáticos, os filmes sem alma que a Marvel nos forneceu ao longo dos últimos anos. Nessa lista que eu falei aqui pra vocês, tem vários assim. Ah, James, mas então é um filme psicológico? Não, ele tem esses momentos psicológicos e até a resolução do problema, até a questão que eles precisam resolver, que é combater esse herói, envolve questões psicológicas, envolve eles travarem um contato com os seus passados para poder chegar a um denominador comum e ajudar o Sentinela. Bom, não vou dar mais spoiler aqui, porque eu posso estar falando demais em torno desse filme. Mas a questão é essa: Thunderbolts é um filme com alma, é um filme que se preocupa com os personagens, que se preocupa com o psicológico dos personagens, os aproxima da vida real e também tem ótimas cenas de ação, e realmente são ótimas cenas de ação, hein? Eu que sou um grande crítico de cenas de ação da Marvel, acho que elas são todas iguais e não vão pra lugar nenhum, ficam andando pro lado. Eu achei até que nesse filme a gente tem boas sequências
de ação, a sequência inicial ali em que os Thunderbolts se encontram é boa e é também divertida. Aliás, esse humor da Marvel está presente aqui nesse filme e eu acho que é uma coisa que eles não podem deixar de lado em momento algum, porque isso faz parte do DNA deles e é também um dos motivos pelos quais a gente assiste um filme da Marvel. Eles têm um humor ali, um humor às vezes meio sarcástico, tiração de sarro entre os próprios personagens e tiração de sarro com a humanidade, com acontecimentos da humanidade, que eles precisam conservar. Eu gostaria muito que eles conservassem. Se você pegar filmes, por exemplo, como Os Guardiões das Galáxias, eu acho que é esse humor ali ao extremo. Thor, Amor e Trovão até tem um pouco, mas eu não vou muito com a cara desse filme, não. Eu acho que Guardiões das Galáxias são os filmes, os 3 Guardiões das Galáxias, são os filmes em que esse humor mais encontra o seu momento. Não à toa, são os 3 filmes do James Gunn na Marvel, e a gente vai ver agora o que o James Gunn vai fazer na DC, mas isso é papo pra frente. O que mais eu posso falar sobre Thunderbolts sem entrar muito em spoiler? Eu acho que o que dá pra falar é reforçar o fato de que é um filme da Yelena. E não só da Yelena, é um filme da Florence Pugh. A Florence Pugh é uma atriz que eu sempre gostei, ela é uma ótima atriz, e ao contrário de vários outros atores que entram em um piloto automático, quando encarnam algum personagem na Marvel, a impressão que dá é que eles estão ali pelo dinheiro e encarnam, por exemplo, o Harrison Ford no filme anterior, tá total no piloto automático. A Florence Pugh não. Ela parece que abraçou essa personagem Yelena e brigou por isso. Eu tava lendo aqui que ela brigou, por exemplo, para que essa relação da Yelena com o pai fosse colocada no filme, porque ela entendia que isso fazia parte, isso fazia bem para a personagem e fazia bem para o arco dela, e ela acertou. Quando um ator ou uma atriz tem esse tipo de percepção é porque está preocupado com o próprio personagem, e quando o ator está preocupado com o personagem, ele literalmente dá tudo de si. E a Florence Pugh acertou na mosca. Realmente a relação dela com o pai fez diferença para a história de Thunderbolts e fez diferença também para todo o arco, em que pese os filmes não terem sido bons, o arco da Yelena é um arco consistente dentro desse universo cinematográfico da Marvel. Mas é bem curioso como um filme chamado Thunderbolts, que fala de um grupo de anti-heróis, seja um filme protagonizado por uma só personagem. Eu não sei nem se isso foi proposital, se isso foi pensado para ser dessa forma, mas o fato é que acabou ficando assim e acabou para o bem. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais Thunderbolts acabou sendo um filme acima, aquilo que eu expliquei no início, tá? O sarrafo tava lá no 2, agora eles elevaram o sarrafo para o 4. O sarrafo tá longe de estar no 10, como a gente esteve lá atrás em Vingadores Ultimato e até em outros filmes antes, mas já é um grande avanço. Sobre o resto do elenco, eu acho que não tem muito o que dizer, porque ninguém se destaca, nem mesmo a Julia Louis-Dreyfus, que é uma atriz que todo mundo gosta, todo mundo que assistiu VIP ou assistiu Seinfeld gosta da Julia Louis-Dreyfus, então eu acho que não vale a pena aqui a gente ficar destacando um ou outro atores, uma ou outra interpretações, porque o filme é da Florence Pugh. Última coisa que eu queria dizer é que, nem sei se eu precisava dizer isso, tem 2 cenas pós-créditos. Vocês já sabem que todos os filmes da Marvel têm cena pós-créditos. A primeira é divertida e a segunda, sim, a segunda, que é a cena pós-créditos mesmo, é uma cena até bem longa. Eu acho que eu nunca tinha visto uma cena tão longa de pós-créditos na Marvel, e sim, é daquelas cenas que indicam acontecimentos no futuro para os próximos filmes da Marvel. Obviamente eu não vou entrar em nenhum detalhe aqui sobre o que acontece, mas se eu fosse você, ficava assim até o final do filme, porque você não vai se arrepender.
Eu dou 3 estrelas para Thunderbolts. Você até deve estar achando aí que depois de tudo que eu falei, eu ia dar 4 estrelas ou 5. Não, ainda não merece nada mais do que 3 estrelas, porque é um bom filme. É aquele filme 3 estrelas, um grande avanço em relação ao que a gente viu antes na Marvel, mas ainda é um filme muito aquém de ser um grande filme. E eu queria então que agora você me falasse o que você achou de Thunderbolts. Você concorda comigo? Discorda? Conseguiu ver algum outro ponto que eu não cheguei aqui? Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, use a caixa de comentários do Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procurem como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por lá. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!